O grande finale de um dos conflitos mais emblemáticos do universo Marvel, Wolverine versus Dente de Sabre, que sempre empolga qualquer fã do talvez mais popular mutante da história. E para fechar com chave de ouro essa violenta guerra selvagem, eu peço a vocês que deixem aquele sensacional like da força do canal Puro Quadrinhos, se inscrevam para não perder as novas sagas que vão chegar ao canal logo mais. E finalmente, sem mais delongas, o capítulo final da Guerra Dente de Sabre volta do exato ponto em que Wolverine batalha nas praias de Krakoa contra o filho de Victor Creed e Mística. Graydon sempre teve uma vida loteada de ódio, tanto quanto seu pai, e da mesma forma que ele, fez do seu futuro um caminho de destruição e genocídio praticamente intermináveis. Diferente de Wolverine, que ao invés de ser um animal selvagem homicida, o que poderia ser normal devido ao seu passado de abusos desumanos, tendo que conviver com a morte de praticamente todos que se aproximaram de Logan em mais de um século, Wolverine buscou a redenção, sem jamais se entregar ao seu lado animal, se tornando um dos X-Men mais respeitados de todos os tempos. E é por isso que antes de eliminar Graydon de uma vez por todas, ele ainda enxerga aqui uma chance de recuperação, tal qual aconteceu a si próprio. Logan diz que ele não precisa escolher o ódio, mas é claro que assim como seu pai, o caminho do ódio dá um verdadeiro prazer à semente do mal, que volta a usar sua tecnologia para controlar os destroços das sentinelas Stark e atacar não só Wolverine, como os membros dos exilados, que não escutaram os apelos de Logan e decidiram permanecer na ilha, ajudando seu companheiro a encerrar a guerra de uma vez por todas. E essa saga tem por característica exibir níveis de violência acima dos tradicionais. Então, num piscar de olhos, em uma entrada sensacional, Dente de Sabre surge das profundezas de Krakoa, mais forte do que nunca, para encerrar essa breve batalha, arrancando o coração de seu próprio filho, mostrando que realmente se trata de um dos vilões mais odiosos da história da Casa das Ideias, e que te faz desejar vê-lo em pedaços a cada vez que ele entra em cena e mostra toda a sua sociopatia. Ao ouvir de Graydon que não há justiça nesse mundo, e responder de maneira sarcástica: "Viu, garoto? No fim, seu papai lhe ensinou alguma coisa." E se a essa altura ainda não havia ódio suficiente dentro do Logan depois de ver o corpo mutilado do seu próprio filho Akihiro assassinado pelas mãos de Victor, Logan entra em modo Berserk, decidindo encerrar de uma vez por todas com essa maldição que acompanhou por grande parte da sua vida. Wolverine conhece Creed literalmente há décadas. Esse é o seu filho. Não há limites para o que esse maníaco pode fazer, e nada no mundo importa para ele, exceto fazer da existência de Logan um inferno na Terra. E o conflito se inicia da forma mais inteligente possível por parte de Wolverine. Afinal, ele carrega a arma que pode encerrar sua vida, tanto quanto com a existência de Dente de Sabre. Essa arma especial tem a habilidade perfeita para esse tipo de ocasião e vai equilibrar de vez essa luta, já que, como vimos em capítulos anteriores, Wolverine está sem seu precioso fator de cura, e agora, ao cravar a lendária espada Muramasa no ombro de Victor Creed, seu poder de regeneração também está anulado. E Dente de Sabre não permaneceu vivo durante décadas atormentando Wolverine à toa. Se agora as coisas estão equilibradas para ambos os lados, Victor precisa se utilizar de seus esquemas ardilosos para vencer seu inimigo, e abandona a luta fugindo do adversário sem ter o menor medo de ser considerado um covarde, e se dirige rapidamente a um local que ele tem certeza que voltará a ter vantagem na luta. Estamos falando do lugar onde seu desejo de vingança se iniciou para com todos os mutantes do mundo, a Sala do Conselho Silencioso. Aqui, os líderes da nação
decidiram que Victor Creed não era capaz de conviver em sociedade, e a solução para ele e outros vilões foi enviá-lo às profundezas de Krakoa, o então chamado Poço. E por que Victor acredita que levará vantagem nesse lugar? Algo aconteceu com ele durante o seu isolamento no Poço, ao se mesclar com os poderes e raízes do ser vivo. Sua personalidade psicótica poderosa se sobressaiu ao controle mental e ilusão de Krakoa, e Dente de Sabre foi capaz de criar dentro da ilusão o seu tão sonhado inferno, onde ele era o ser todo-poderoso, o senhor de todas as torturas homicidas com que ele tanto sonhava, e todos que ali sucumbiam eram obrigados a sofrer sob a mão do seu senhor Dente de Sabre. É daí que vem o desejo de vingança dos exilados, que sofreram horrores nas mãos do vilão. E essas energias parecem estar mais vivas do que nunca e são muito mais fortes exatamente nesse salão. Portanto, Creed envia Wolverine a seu exílio particular, retirando suas vantajosas armas que desequilibravam a balança de poder. Logan perde sua espada e armadura e volta a contar apenas com sua força física, a vontade e suas mortais garras. Dente de Sabre o força a reviver seus traumas, encontrando rostos familiares, construídos a partir da raiz de Krakoa, enquanto Wolverine destrói cada um desses avatares que deveriam abalar seu psicológico. Dente de Sabre tenta desestabilizar, lembrando que os dois vivem de dor e o mundo seria um lugar muito melhor caso eles não existissem. É como se Victor desejasse realmente que quando Wolverine partisse, ele fosse junto com seu amigo, encerrando essa relação doentia de amor e ódio. Mas algo inesperado acontece. Seu poder de controle das raízes de Krakoa volta-se contra o próprio vilão, e os dois são retirados do poço por Phoebe, que persuadiu Krakoa a cortar a conexão existente entre a ilha e o vilão, além de Black Tom Cassidy, que exerce um controle muito superior ao de Victor sobre a natureza de Krakoa. E parece que finalmente tudo está acabado. O temido e infame Dente de Sabre, um dos principais problemas da sociedade mutante em geral, encontrou seu fim definitivo, não pelas mãos de seu maior algoz, mas sim pelas mãos da X-Force. Afinal, estamos falando de alguns dos mais poderosos mutantes do mundo, que o controlam facilmente. Seu fim será miserável e patético, como sempre deveria ter sido. Phoebe chega a dizer que seu fim será miserável e patético, como sempre deveria ter sido. Mas, pro alívio de Victor, alguém inesperado salva sua vida, pelo menos momentaneamente. Para surpresa de Creed, Wolverine ordena a seus amigos que soltem-no. Mas não é para ele fugir não, meus amigos, ou para ter algum tipo de redenção ou perdão. Nada disso. Finalmente teremos o clímax tão esperado desde o começo dessa minissérie e a morte brutal de Daken. E talvez o que todos sempre desejamos ver é a batalha franca, frente a frente até a morte de Wolverine e Dente de Sabre, sem interferências, estratagemas covardes ou fugas. Essa é a luta final que praticamente todos esperávamos, e sem mais suspense, o violento conflito se inicia com belas artes que remetem aos clássicos conflitos desses dois sensacionais personagens. Um vai para cima do outro, e entre desvios e ataques ágeis em que qualquer deslize significa a morte, Wolverine é conhecido e temido em todo o universo Marvel como o melhor naquilo que faz e se sobressai na luta com a lendária espada Muramasa e suas garras, praticamente saindo ileso dos ataques selvagens de Creed, que parece basear seus ataques em força bruta e selvageria. Portanto, ele parece ser menos habilidoso, e em determinado momento Logan
passa a ferir dolorosamente Dente de Sabre, fazendo com que seus movimentos fiquem cada vez mais lentos. E numa cena fantástica, Logan praticamente decreta sua vitória, decepando o braço esquerdo de Victor, usando suas garras. A partir desse ponto, não há mais como se desenhar um caminho de vitória a Dente de Sabre. Logan ainda chega a fincar a espada diretamente na barriga de Victor, que teima em permanecer vivo mesmo diante de vários e mortais ferimentos. Mas a cada passo de Dente de Sabre, Wolverine não demonstra nenhuma piedade e não pretende dar absolutamente nenhuma forma de recuperação à odiosa criatura na sua frente. Dessa vez, Wolverine decepa a outra mão de Victor, que carregava a espada que ele tinha retirado da sua própria barriga. Sem braços e mãos, a única coisa que resta a Dente de Sabre é encarar a figura de Logan, assustador, quase demoníaco, como ele queria ver desde o início dessa história, e com certeza em seus momentos finais deve ter se arrependido de provocar essa máquina mortal. Como profetizado por Phoebe, seu fim é patético e miserável. Wolverine reduz Dente de Sabre literalmente a pedaços. Todos os mutantes observam aliviados, como se tivessem tirado um sombrio peso de suas costas. O animal que tanto prejudicou a mutandade e um de seus mais queridos companheiros está reduzido a uma pilha de carne disforme, que graças ao poder da espada não deve voltar a atormentá-los tão cedo. Mas o fim dessa edição é que é verdadeiramente de partir o coração, meus amigos, pois parece que veremos também a despedida definitiva de um personagem de grande destaque na X-Force e junto a Wolverine, que só permanecia vivo graças ao peculiar equipamento da Orquídea. Seus momentos finais é ao lado de Phoebe. Quentin Quire a tranquiliza, é hora de partir pelas mãos da sua amiga ou paixão, que desliga o equipamento, decretando sua morte e dizendo que há outras vidas além dessa. E quanto a Wolverine, ele termina refletindo e talvez nos revelando um vislumbre do futuro. Afinal, ele diz que a Orquídea demonstrou que mesmo eliminando alguns sentinelas aqui, vai ser muito difícil os mutantes voltarem a viver na ilha de Krakoa como sociedade novamente. Apesar dos acontecimentos que a gente tem visto na saga principal, a queda da Casa de X, onde os mutantes parecem estar de volta e prestes a reconstruir a nação, essa história finaliza de maneira melancólica e conecta diretamente com o fim da era craconiana. E eu quero que vocês estejam lá comigo, é o encerramento de anos e claro, eu espero que tenham gostado da cobertura da Guerra Dente de Sabre, que eu trouxe aqui para vocês em detalhes do começo ao fim. Então não se esqueçam de deixar o fabuloso like, da força do canal Puro Quadrinhos, se inscrevam, eu nunca vou deixar de trazer as mais sensacionais sagas de todos os tempos. Tenham todos uma excelente semana, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!